Do intervalo, e o ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro indique quais exames entende necessários para saber se eles podem ser feitos na prisão ao invés de no hospital. Jair Bolsonaro caiu da cama e bateu a cabeça no que os seus médicos estão descrevendo como um traumatismo craniano leve. A informação foi confirmada pelo médico Cláudio Birolini em entrevista ao nosso âncora Leandro Magalhães. E aí houve um pedido para que Bolsonaro deixasse a prisão e fosse para o hospital. Pedido esse que Moraes negou, dizendo, olha, a gente precisa ver, porque os peritos da Polícia Federal foram lá, olharam, disseram que era uma situação razoavelmente controlada e precisava saber que exames eram esses, se eles podiam ou não podiam ser feitos no sistema prisional. A gente vai a Brasília tentar entender melhor todas essas informações com a nossa repórter Soane Guerreiro. Soane, explica melhor para nós, porque Bolsonaro está preso na sede da Polícia Federal, né? Eu não sei que tipo de estrutura tem lá, como que seria isso. Explica essa confusão para nós. Oi, Raquel, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha. Nós falamos diretamente de frente ao DF-Star, que é um hospital no centro de Brasília, onde Jair Bolsonaro costuma ser tratado e onde fez a cirurgia, inclusive, e onde teve alta na semana passada. Então, na manhã desta terça-feira, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi fazer uma visita a Bolsonaro e, ao chegar, disse que não conseguiu entrar no horário marcado às 9 da manhã e pouco depois descobriu que o marido teve uma queda durante a noite enquanto dormia e que essa queda teria resultado em um traumatismo craniano leve e, segundo a Polícia Federal, também uma contusão nos braços e nas pernas e um corte no rosto de Jair Bolsonaro. Este último relatório da Polícia Federal foi encaminhado ao Supremo também ainda nesta tarde. Então, depois disso, houve toda essa movimentação por parte da defesa do ex-presidente para que ele pudesse vir a este hospital escoltado pela polícia para fazer exames. Então, Alexandre de Moraes, devido a esse atendimento do médico da Polícia Federal e essa análise preliminar de que não seria necessário essa remoção de Bolsonaro para o hospital, determinou, então, que a defesa de Bolsonaro indicasse quais seriam os exames e se seria possível fazer na Superintendência da Polícia Federal, onde Jair Bolsonaro está preso. Sim, Raquel, lá existe uma estrutura de atendimento, inclusive também com equipamentos em que é possível fazer exames. Vou indicar para vocês aqui quais foram os exames solicitados pela defesa com base em um relatório de um dos médicos que acompanha Jair Bolsonaro, o Dr. Brasil Caiado. Então, temos a tomografia computadorizada de crânio, a ressonância magnética de crânio e o eletroencefalograma. Foi enviado também, além do relatório da Polícia Federal, um relatório de Brasil Caiado por meio da defesa de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, em que ele aponta um quadro clínico de traumatismo craniano, síncope noturna associada à queda, crise convulsiva a esclarecer, oscilação transitória de memória e lesão cortante em região temporal direita. Então, é isso que o médico que acompanha Bolsonaro, um deles, encaminhou por meio da defesa ao Supremo. Ainda há pouco, como eu disse, tivemos então também esse relatório da Polícia Federal um pouco mais detalhado sobre como foi esse atendimento. A PF também confirma um traumatismo craniano leve, só que diz que ele estava consciente, orientado e também sem sinais de déficit neurológico. Agora, então, Raquel, para a gente finalizar, depois de todos esses dados apresentados ao ministro Alexandre de Moraes, cabe a ele, então, decidir se vai ou não autorizar este exame aqui no hospital ou se deverá ser feito lá na Superintendência da Polícia Federal, que fica a cerca de 2 quilômetros de onde nós estamos. Eu volto com você aí no estúdio.
Não, perfeito, Soane. Todas as informações completíssimas. Muito obrigada, minha querida. Uma boa noite para você. Deixa eu conversar um pouquinho com o Ranier e com o César. Ranier, deixa eu colocar os meninos aqui em tela para nós. Ranier, um quadro polêmico. Porque, assim, queda em idosos é sempre complicado. Você tem que estar sempre atento. Mas não é toda vez que a gente bate a cabeça que a gente precisa fazer uma tomografia computadorizada, né? Você teve um médico da PF que foi lá, atendeu Jair Bolsonaro, viu do que ele estava precisando, constatou que ele realmente teve um traumatismo craniano leve, ou seja, bateu a cabeça, mas estava orientado. Existe um discurso político sendo criado aí, né? De que ele está precisando de cuidados médicos, tudo isso a gente sabe que quer levar para um pedido de prisão domiciliar. Raquel, sem dúvida. A possível gravidade desse acidente, obviamente, ela vai ser constatada aí pelos exames, pelo acompanhamento médico, isento de qualquer pressão política. Mas o fato é que há uma pressão política muito grande, até porque, como você bem ressaltou, há reiterados pedidos da defesa para que o ex-presidente cumpra a prisão, a pena a qual ele foi condenado no julgamento, cumpra em casa. E após esse acidente de hoje, o PL, que é o partido do presidente, líder da oposição no Congresso, os filhos do ex-presidente já soltaram notas muito críticas em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação às negativas a esses pedidos. O Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho e, por hora, pré-candidato à presidência da República, disse que ele escreveu nas redes sociais que nenhum criminoso no mundo é tratado, por mais asqueroso que seja, é tratado da forma que o pai vem sendo tratado. Então, esse tipo de manifestação ela vem sendo adotada por vários políticos alinhados ao ex-presidente, que sempre demandaram a prisão domiciliar por uma série de razões e ressaltando sempre, né, as condições de saúde que são, de fato, as condições de saúde do presidente não são perfeitas, lembrando que ele tem mais de 70 anos e ele sofreu um atentado à faca na campanha de 2018, que resultou numa série de sequelas. Ele já passou por 8 cirurgias, desde então a maior parte delas por consequência desse atentado. Então, ele tem problemas de saúde, isso é óbvio, evidente, mas como a gente comentou no começo, a possível gravidade ou necessidade de a ida para o hospital ou uma internação, ela tem que ser medida aí mesmo a partir de uma análise isenta, técnica, que não cabe interferência política nesse tipo de situação. Isso me parece claro. Queria te ouvir também, César. Nesses casos, de novo, né, o problema aqui não é se Bolsonaro precisa ou não fazer um exame, se ele teve ou não uma queda. Essas são questões factuais que não há divergência. A divergência é sobre o momento de ser feito esse exame, como houve a divergência anterior do momento em que Bolsonaro deveria fazer a cirurgia. A defesa do ex-presidente e a equipe médica que tem o acompanhado sempre defende uma urgência, uma celeridade para que esses procedimentos e exames sejam feitos, enquanto o Alexandre de Moraes tem optado sempre por ouvir também a perícia da Polícia Federal para que ele tome a sua posição de determinar ou não os procedimentos, os exames e em que momento. Esse caso foi exatamente a mesma coisa. Assim, a defesa do ex-presidente achou que deveria fazer as coisas rápido, que já deveria ir para o hospital logo depois dessa primeira consulta feita ainda mesmo no hospital, enquanto a perícia da Polícia Federal, que acaba de enviar o documento então para o Supremo Tribunal Federal, como a Suane Guerreiro acabou de trazer alguns detalhes, diz que ele não há essa urgência, que há realmente um corte na cabeça, ele questiona, ele diz que tem ferimentos no braço e na perna, e que ele ontem ainda ele passou o dia, segundo esse relatório, com um quadro de tontura durante o dia e com soluços intensos à noite.
naturalmente, o ministro Alexandre de Moraes vai autorizar esses exames que devem ser feitos, porque há tanto a defesa do ex-presidente, os médicos, mas também o relatório da Polícia Federal indicam a necessidade de realizar esses exames para detectar o que pode ter acontecido. A própria perícia da Polícia Federal coloca 4 hipóteses diagnósticas. Uma delas é a interação medicamentosa. Bolsonaro tem tomado novos remédios desde que fez a cirurgia na semana passada. Crise epilética, adaptação ao uso do CPAP, que é aquela máscara para tratar a apneia do sono. Bolsonaro passou a utilizar essa máscara desde que foi colocado na Superintendência da Polícia Federal para cumprir a sua pena, e um processo inflamatório pós-operatório, ou seja, há algumas hipóteses ali que são analisadas pela Polícia Federal, pela equipe médica, e que os exames terão de ser feitos para analisar essa situação. A única questão de divergência é o timing. E só destacando também que a posição do ministro Alexandre de Moraes também não é uma posição confortável nesse caso, porque se ele ceder a todos os pedidos de urgência, de tudo que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pede, ele decide, então, decidindo dessa forma, ele não ouve a Polícia Federal. Se ele ouve a Polícia Federal, ele é criticado pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro de praticar tortura, de ser um inquisidor em todos os aspectos e, portanto, é uma posição delicada. E, nesse caso, novamente, ele adotou essa mesma postura da época de 2, 3 semanas atrás, quando Bolsonaro foi diagnosticado com o problema das hérnias inguinais e foi recomendada essa cirurgia, exatamente a mesma postura. Agora é esperar por essa decisão que deve sair, talvez hoje ou nos próximos dias, com a autorização desses exames, a saber ainda onde será feito e o momento. Está fazendo análise técnica, né? Chama os peritos, olha, precisou, faz. Obrigada, Ranier, obrigada, César.